Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 118 de Chainsaw Man. No capítulo passado, todos conseguiram escapar do aquário porque a Asa conseguiu criar uma lança de aquário. E na volta para casa, após a derrota do demônio da eternidade, Denji chamou a Asa para um novo encontro, mas a Ioro assumiu o corpo e tentou transformar o Denji em uma espada. Será mesmo que ela conseguiu? Antes de começar o review, eu já te peço para deixar o like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Espero que você goste do vídeo e se você gostar, não esqueça de caprichar no like e se inscrever no canal. Agora vamos ao review. Bom, o capítulo começa com a Ioro tocando na cabeça do Denji e aguardando que ele se transformasse em uma espada de medula espinhal. Só que nada aconteceu. Contudo, ainda com a mão na cabeça do Denji, a Ioro repetiu mais umas 4 vezes: espada de medula espinhal do Denji. Só que mais uma vez nada aconteceu e o Denji estava confuso. Mas mesmo sem entender direito o que significava aquilo, ele colocou sua mão na cabeça da Asa e disse: espada de medula espinhal da Asa. E nessa hora, ela até pareceu ter ficado em choque, do tipo: será que ele vai me transformar em arma? Às vezes, no calor do momento, por mais que a situação não faça sentido, a cabeça dá uma bugada, e eu acho que a Asa bugou nessa hora. Enfim, o que o Denji entendeu é que aquilo era uma forma estranha, mas divertida, de se despedir, e em seguida ele foi embora. E mano, o Denji é tapado demais, não é possível! Tipo, no aquário, a Asa havia dito pro Denji olhar para a parede e tampar os ouvidos, o que foi bem suspeito. Mas ele estava tão focado no pinguim que ele não percebeu que o aquário tinha desaparecido e muito menos olhou para a Asa com uma lança na mão. Eu entendo a distração do Denji porque eu também estaria feliz da vida com o pinguim. Só que depois, ele nem parou para pensar em como escapou dali e nem perguntou para a Asa o que aconteceu. Então, realmente, o Denji é diferenciado, né? Enfim, a Asa deu um esporro na Ioro e ficou aliviada que o Denji não foi transformado em arma. Já a Ioro, em um primeiro momento, não entendeu por que ele não virou uma espada, mas rapidamente a Asa concluiu que isso não aconteceu porque o Denji não gostava dela. Mas ela não estava nem aí para isso porque ela também não gostava dele. Esse é justamente o tipo de coisa que as pessoas falam quando se sentem rejeitadas. Ah, ele não gosta de mim? Então que se dane, eu também não gosto dele. Só que a boca diz uma coisa, enquanto os gestos dizem o contrário. Mas a Ioro entendeu que, já que o sentimento ainda não era amor, mas sim afeição, o jeito seria continuar insistindo com o Denji até ele se apaixonar pela Asa. Mas enquanto isso não acontecesse, elas continuariam procurando o Chainsaw Man. Nesse momento, a gente percebe que a Ioro não desistiu do plano original, ou seja, futuramente ela pode tentar mais uma vez transformar o Denji em arma. Também tem outros detalhes que eu quero comentar com vocês, mas daqui a pouco a gente volta nesse assunto. A Ioro comentou que estava cansada, visto que a Asa não conseguiu dormir direito enquanto estava presa no aquário. Mas antes que elas fossem dormir, a Asa perguntou quem era a garota que prendeu todo mundo no aquário. A Ioro explicou que ela é o demônio da fome, porém, ela não reconheceu sua irmã porque faz muito tempo desde a última vez que elas se viram. Eu suspeito que a última vez pode ter sido na guerra em que o Chainsaw Man estava envolvido e devorou o demônio das armas nucleares. De qualquer modo, a Ioro alertou a Asa para não se envolver com a Kiga e deu a entender que ela é perigosa. E a Asa até estranhou que ela não deveria se aproximar da Kiga, apesar de ela ser a irmã mais velha da Ioro. Só que antes que a Ioro respondesse qualquer coisa, ela desabou na cama e capotou. Eu acredito que ela esteja cansada, não só porque a Asa não dormiu direito, mas também porque o demônio da guerra está enfraquecido. E por conta disso, deve ter sido cansativo lutar contra o demônio da eternidade. E também tem um outro detalhe que eu vou comentar com vocês daqui a pouco. Mas voltando, a Asa ficou pensando no Denji e para ela era difícil de entender por que ele ainda não gostava dela, mesmo depois de tudo que ele falou e depois de tudo que eles passaram juntos. Até porque no aquário, ela criou uma conexão com o Denji e começou a despertar sentimentos por ele. Então, na cabeça dela, o mesmo deveria ter acontecido com o Denji. Repetindo o que eu comentei no review passado,
Eu não acho que a Asa já esteja apaixonada pelo Denji, mas ela tá começando a gostar dele. E até essa postura de dizer que odeia o Denji por ele não ter se apaixonado por ela é mais um indício disso. Ela ficou realmente chateada, pensando que o sentimento não é recíproco. Mas será que realmente não é? Bom, no dia seguinte, o Denji contou o que ele havia planejado para o encontro deles. Tinha um cinema perto dali que teria sessões de filme durante a noite toda e eles poderiam assistir filme de múmia até 2 da manhã. E para ele, essa é uma ideia de encontro incrível. Detalhe que essa ideia de ver vários filmes num dia só lembra bastante o encontro do Denji com a Makima, né? Bom, a Asa não curtiu a ideia porque aquele encontro iria sair muito caro. Porém, o Denji insistiu. Afinal, eles poderiam assistir a vários filmes de múmia por apenas 2.000 ienes. Só que existia uma alternativa mais barata, que seria alugar filmes. Só uma curiosidade. Vocês pegaram essa época de alugar filme na locadora? Eu acho que sim, né? Esse negócio de streaming é relativamente recente. Enfim, o Denji concordou em alugar filmes e perguntou se a Asa tinha videocassete em casa. Eu espero que vocês saibam o que é um videocassete, mas caso não saibam, Google. E lembrando que essa parte 2 deve se passar em 98, ou seja, nessa época não existia DVD e muito menos Blu-ray. Bom, a Asa respondeu que não tinha videocassete, mas o Denji tinha um na sua casa. Então, já que era assim, a Asa se convidou para a casa do Denji, porque seria mais barato do que ir ao cinema. Porém, o Denji ficou chocado. Como assim? Você quer ir na minha casa? E a Asa respondeu: Ué, eu não posso? Então tudo bem, a gente cancela o encontro. E a reação do Denji indicou que ele não queria desmarcar o encontro. Ele ficou pensando no que fazer e por mais arriscado que fosse, era melhor ter um encontro na sua casa do que não ter. Então me parece que o Denji também está começando a gostar da Asa. Com isso, ele concordou em ter um encontro na sua casa desde que a Asa aceitasse seguir as regras da casa, sendo que, em hipótese alguma, ela pode quebrar essas regras. E o que aconteceria se ela fizer isso? Na pior das hipóteses, a Asa irá morrer. Ao ouvir isso, ela ficou meio sem reação, e talvez ela pense que ele não tá falando sério, mas ele tá. E o detalhe é que agora o stalker da vez foi o Iseumi, que estava escondido atrás do portão e ouviu toda a conversa. Enfim, eu senti que a Asa estava meio seca com o Denji e me parece que ela ainda estava chateada porque o Denji não gosta dela. Mas como eu falei, eu acho que não é bem assim. Bom, se você está curtindo o vídeo, confirma aí se você já deixou o like e já se inscreveu caso ainda não seja inscrito. E ative esse sininho, porque senão o YouTube trola a gente e não avisa quando sair o próximo review. Eu devo avisar que, de acordo com o Manga Plus, semana que vem não teremos capítulo de Chainsaw Man, e o próximo capítulo sairá apenas no dia 31 de janeiro. Quando o Denji falou que se a Asa quebrar as regras da casa, na pior das hipóteses, ela irá morrer, ao que tudo indica, ele está se referindo a Nayuta. Afinal, eu não acho que quem dita as regras da casa sejam os doguinhos ou o Miauzinho, mas sim o demônio do controle, né? Agora, eu fico curiosa para saber que regras são essas. De qualquer modo, eu acho que vai ser interessante o encontro do demônio da guerra com o demônio do controle. E segundo vozes da cabeça, eu acho que os Cavaleiros do Apocalipse, na verdade, são 4 irmãs, sendo que a mais nova, eu imagino que seja o demônio do controle. Até porque eu imagino que alguns demônios surgiram há milhares de anos. E eu creio que os homens das cavernas tinham medo da morte e da fome, por exemplo. Mas o meu palpite é que o medo de ser controlado só surgiu em um momento posterior. Enfim, eu tô curiosa para ver a Nayuta, já que ela ainda não apareceu na parte 2, e eu tô ainda mais curiosa para ver a interação dela com a Asa, e sobretudo com a Ioro. Eu acho que elas vão se reconhecer, e por mais que a Ioro tenha dito nesse capítulo que não reconheceu a Kiga porque tem muito tempo que elas não se encontram, eu acho que não é bem assim. Lembrando que há alguns capítulos, quando a Asa perguntou se a Ioro conhecia a Kiga, a Ioro respondeu que não. Mas eu acho que ela fingiu demência.
E a impressão que eu tenho é que essas irmãs têm uma relação conturbada e cada uma tem o seu próprio objetivo. Eu também acho que, em breve, a Akiga vai voltar a aprontar. E já que ela quer que o Denji seja transformado em arma, ela vai ter mais uma chance de colocar o seu plano em prática no segundo encontro do Denji com a Asa. Agora, o Yoshida, eu não sei como ele vai fazer para supervisionar o Denji, já que o encontro é na casa do Denji e não em um local público. Já pensou se ele aparece debaixo da cama do Denji? Assustador, né? Mudando de assunto, por que será que o Iseumi tá seguindo a Asa? Bom, diferente do Denji, ele não é tapado. Além disso, ele viu com os próprios olhos que a Asa derrotou o demônio da eternidade com uma lança da qual saíram vários animais marinhos. E logo após o aquário ter desaparecido, a Asa estava com uma lança na mão do nada. Então, o Iseumi deve ter percebido que o aquário sumiu graças a alguma coisa que a Asa fez. E quando ela jogou a lança no demônio da eternidade, o Iseumi falou: "Essa sua habilidade será que..." Então, pela reação do Iseumi, ele parece saber alguma coisa a respeito da habilidade da Asa. E uma das hipóteses que eu levantei no vídeo passado foi que ele pode ter percebido que a Asa tem contrato com algum demônio ou que ela construiu a arma usando o aquário. Uma outra teoria que eu achei interessante foi trazida no canal do Mano Joe, no review da semana passada. E ele falou que o Iseumi pode ter percebido naquele momento que a Asa matou o professor e a representante. Porque realmente para os alunos, a morte desses dois foi algo bem misterioso, né? Enfim, eu fiquei pensando nessa teoria e se bobear, ele até pode ter desconfiado da Yuko em primeiro lugar. Vai que foi ele que matou ela, né? Mas agora, vendo as habilidades da Asa, ele pode ter transferido a sua desconfiança para a Asa. Enfim, eu não sei o que o Iseumi percebeu no capítulo passado, mas sem sombra de dúvida, ele está desconfiado de que existe algo estranho com a Asa e pode ter concluído que a Asa tem relação com algum demônio. Por outro lado, eu já desconfio do Iseumi há algum tempo. Ainda que ele não tenha contrato com nenhum demônio, no mínimo, ele não bate muito bem da cabeça, porque não é normal implantar cirurgicamente no peito a corda do Chainsaw Man, né? Só que eu ainda desconfio que ele pode ter alguma relação com a Akiga, que também é do clube de caçadores de demônios, e até pode ter feito um contrato com ela. E não custa lembrar que o brinco que a Akiga usa é bem parecido com o fio que liga a motosserra. Enfim, a Yoru tentou, mas não conseguiu transformar o Denji em arma. Quando a Yoru transformou o professor em espada de medula espinhal, pelo visto deu certo porque o professor gostava da Asa. Então, ele era dela. E a Yoru tem o poder de fazer o que é dela se tornar uma arma. Contudo, isso não funcionou com o Denji porque ele ainda não está apaixonado pela Asa. Talvez ele não goste o suficiente da Asa agora. Mas e se ele gostar em algum outro momento? Eu digo isso porque eu acredito que novamente a Yoru vai tentar transformar o Denji em arma no futuro. E considerando que a Asa pode se apaixonar de verdade pelo Denji, isso tornaria o sentimento de culpa da Asa maior e a arma mais forte. E isso é tudo que a Yoru quer. E lembrando que o Fujimoto já pode ter revelado que isso irá acontecer através de uma ilustração em que a Asa aparece segurando uma motosserra com sangue. Por outro lado, o que a Asa sente acaba afetando a Yoru, já que elas compartilham o mesmo cérebro. Então, se a Asa se apaixonar, talvez isso faça a Yoru recuar e pensar em criar uma outra arma. Eu acho que faz sentido que a explicação do plano da Yoru não ter dado certo seja de que o Denji ainda não está apaixonado pela Asa. Mas eu penso que também pode ter uma outra explicação. Só que a Asa não pensou nessa hipótese porque ela não sabe que o Denji é o Chainsaw Man. Enfim, pode ser que o demônio da guerra não consiga transformar outros demônios em armas porque ela não pode se apossar deles. Mesmo que o Denji não seja 100% demônio, mas sim um híbrido, talvez isso já seja o suficiente para impedir de funcionarem os poderes da Yoru. Essa é uma possibilidade que eu não descarto ainda. Se a Yoru tentar mais uma vez transformar o Denji em espada, a gente confirma se essa teoria faz sentido.
Enfim, não sei se vocês repararam, mas quando a Yoro e a Asa estavam em casa, por um breve momento, parece que a Asa conseguiu ficar sozinha sem a Yoro. Eu acho que, na verdade, era apenas a Asa assumindo o controle do corpo, enquanto a Yoro entrou em estado de latência quando foi dormir. Só que esse painel me fez pensar em uma coisa. Por mais que elas estejam conectadas e tenham um contrato, pode ser que exista alguma forma de dissociar a Asa da Yoro. Inclusive, de certa forma, a Kiga conseguiu fazer isso quando ela levou a Yoro para fora do aquário, enquanto a Asa estava presa. Nesse momento, me parece que uma ficou dissociada da outra por um tempo. Contudo, talvez exista uma forma de ocorrer uma dissociação permanente. E isso poderia ser interessante porque em algum momento o relacionamento do Denji e da Asa pode evoluir para um romance. E no caso, a Asa e a Yoro teriam interesses conflitantes, já que a Yoro cismou em transformar o Denji em arma. Mas em tese, se uma fosse dissociada da outra, sem houver violação do contrato, a Asa não morreria. E como a Kiga já fez isso uma vez, ainda que momentaneamente, talvez ela seja a chave para separar a Asa da Yoro de forma definitiva no futuro. E qual é a sua opinião sobre isso? O que será que vai rolar no segundo encontro? Comenta aí! Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, clicar no like e compartilhar o vídeo com algum amigo. E não deixe de ativar as notificações para não correr o risco de perder novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até breve!